Eu havia prometido no dia 5/10, né? Quando eu escrevi sobre os meus relatos aí desse de um ano de solteiro. E hoje eu criei coragem de fazer o vídeo, porque apesar da minha facilidade de me comunicar quando é pessoalmente, ou ali de expor minhas ideias dentro dos textos, etc., não é a mesma coisa quando tem que estar eu e a câmera. É uma coisa é uma primeira experiência pra mim. Tô fazendo isso de forma bem amadora, mas enfim. Para que a gente entre no mérito, eu vou precisar ler o texto novamente, porque muita gente pode pegar o vídeo direto para ver sem ler o texto. Hoje faz exato 1 ano e 18 dias de solteiro. Agora já temos um pouco mais, né? Nesse tempo, conheci pessoas boas em momento errado e pessoas que eu preferia não ter conhecido. Nesse tempo, para ser honesto, foram cerca de umas 50 pessoas. É um número simbólico, eu acredito que pode ter passado. E não me sinto orgulho de ter saído com tantas mulheres. Não sinto orgulho de estar solteiro e nem gosto disso. Pela quantidade, cheguei a pensar que o erro estava em mim. Cheguei a pensar que eu tinha me tornado mais um como os outros. Mas comecei a refletir sobre o que estava me fazendo sentir assim. Quase sempre pelo meu defeito de sempre fazer questão de estar por perto, de demonstrar que me preocupo, de ainda não me importar de ligar à noite e passar horas ao telefone, só como um exemplo. De não me importar de puxar a cadeira no restaurante, abrir a porta do carro e muitas vezes ficava sem graça pelo comentário. Nossa, quem ainda faz isso? Em pleno século XXI. Mas nem precisa fazer, eu posso fazer sozinha. Legal, eu sabia disso, né? Só queria ser cortês. E muitas vezes, pelo meu comportamento zeloso, fui mal interpretado. E isso foi me machucando ao longo do tempo. Fui esfriando, foi me deixando com menos autoestima, inseguro. E fui me tornando uma pessoa que eu lutava com unhas e dentes para não me tornar. Uma pessoa fria. Ainda bem que durou pouco tempo. Logo tomei fôlego, retomei o meu jeito intenso e simples de ver as coisas. Às vezes pareço muito professor, por gostar de compartilhar minhas experiências. E sabe o que aconteceu muitas vezes? Nossa, você acha que é superior, você acha que sabe mais do que os outros. Você diminui a história das outras pessoas. E ficava muito machucado com isso. Mas de alguma forma eu encontrava um remédio. Essas mesmas pessoas reconheciam que eu tinha razão ao longo do tempo. Resumindo, foram situações que passei que serviriam para me esvaziar de quem eu sou. Porque eu fui percebendo que as pessoas não faziam a mesma questão que eu faço. Que elas têm medo de se entregar. Coisas que eu não tenho. E muitas delas me faziam passar pelo deserto do que a outra pessoa causou. E não era minha culpa. Algumas se assustaram com o meu jeito. Algumas vezes me enfurecia e me trazia comportamentos agressivos. Verbalmente, para ser bem claro. Longe de mim agredir qualquer mulher, fisicamente. E novamente ficava parecendo que eu era um babaca. E parecia que eu estava errado. E quer saber? De fato eu estava. Porque me deixava atingir pelo contexto. Isso chegava a me dar angústia, depressão. Eu tive que aprender a tolerar muita coisa fora dos meus valores pessoais para tentar me encaixar nesse mundo da maioria dessas pessoas que eu conheci. E sabe o que eu descobri? Eu não consigo. Não consigo agir com frieza, não consigo ser indiferente, não consigo achar normal ficar por ficar. Conhecer várias pessoas ao mesmo tempo, apesar de já ter feito, não minto. Não consigo me apegar à superficialidade, sem conhecer a pessoa com profundidade. Não consigo deixar de sair com a pessoa para sair pra farra sozinha no final de semana. Afinal, nunca fui nem de muita festa. Sempre fui mais reservado. Não que eu não goste, enfim. Não consigo acordar e não dar um bom dia. Não consigo dormir sem saber como foi o dia da pessoa. Não consigo não me importar, não cativar, não demonstrar o compromisso básico e respeito como ser humano. Percebi que essa história de
eu não preciso de homem para ser feliz, ou eu não preciso de mulher para ser feliz, está afastando homens e mulheres que realmente querem algo mais sólido. Está impedindo que nós compartilhemos assim esse jeito, assim, a mulher do seu jeito menina, de apaixonada de ser, seu jeito inocente, frágil. Está criando mulheres frias, homens frios, vazios, com aquele medo de se entregar. Isso tem se tornado um ciclo. 9 em cada 10 das 50 pessoas ou mais que eu conheci tinham sempre essa característica. O medo de se entregar porque já sofreram no passado. A questão é que não pode estar certo se te torna uma pessoa vazia. E se te faz trocar a boca de um beijo apaixonado por um copo de cerveja. E a boca da garrafa. E pior ainda, que história é essa de solteiro e desapegado? Onde é que vamos chegar assim? Enfim. Então, ao longo do tempo eu descobri que uma das causas disso é porque a gente não está fazendo um exercício aí, um deverzinho de casa. É se conhecer primeiro antes de conhecer uma outra pessoa. É se perceber, saber até onde está disposto a ir por alguém, porque renúncias serão necessárias. Ninguém vai encontrar assim, uma pessoa perfeita, assim, a ponto que você não vai precisar renunciar a nada. Sempre vai precisar de renúncias. Só que a gente não pode renunciar a quem a gente é, como eu falei ali, para se tornar algo que não nos pertence, que não faz parte da gente, porque em algum momento a nossa mente vai nos cobrar por isso. Vai nos cobrar. E uai, peraí, isso não está dentro dos seus valores, e aí? Vai ser assim? Até quando? Enfim. Feito isso, quando a gente se conhecer, aí a gente pode se abrir a conhecer uma pessoa. Quando a gente se abre a conhecer uma pessoa, a gente vai perceber nela as qualidades e os defeitos. Mas não fique só apegado aos defeitos, mas vamos qualificar esses defeitos. A gente vai ter aqueles defeitos que são temporais, como esses que eu citei aqui, que é uma fase. Por algo que você passou, alguma coisa que te frustrou, mas que logo vai passar. A curto, médio ou longo prazo. E vai ter aqueles defeitos que são da pessoa, mas que você pode se acostumar, porque ainda se encaixa dentro do que você pode renunciar. E vem aqueles defeitos que de forma nenhuma você vai conseguir se adaptar. Sabendo disso, aí você sabe se aquela pessoa é uma pessoa ideal para você ter uma entrega a mais. Então, se a gente passar a fazer esse deverzinho de casa, acredito que as coisas vão se tornar mais leves. As chances de a gente se frustrar vão diminuir. Foi o que aconteceu comigo. Eu aprendi a filtrar pessoas que realmente se encaixariam. Eu preciso melhorar ainda a minha postura com relação a comportamentos, etc. Mas que fique claro, o comportamento sozinho não define quem uma pessoa é. Um comportamento pode ser só uma reação. E pode acontecer dela ser inconsciente. Então não define uma pessoa só pelo comportamento. Realmente se aprofunde mais a acontecer. Deixa daquela historinha de achar que todo mundo que vem falar já está interessado com alguma segunda intenção. Dá oportunidade, conversa. Se você realmente perceber que não está valendo a pena, aí você se afasta. Mas seja sincero. Não simplesmente largue a pessoa sem responder nem nada, porque a gente não sabe quem está do outro lado nem o que passou. Quantas vezes isso foi motivo para contribuir para a depressão que eu tive? Que tem 3 meses que eu me livrei de medicamentos e terapias, assim, que recebi alta médica. Quantas vezes, assim, eu fui dormir muito triste por não ter tido espaço. Quantas dessas pessoas, assim, eu fui com toda a garra para poder fazer dar certo. Mas não adianta. Como dizia minha avó, uma andorinha sozinha não faz verão. Enfim, eu vou estar aberto a mais opiniões a respeito disso e me disponho a trazer de forma mais madura alguma coisa que pode não ter ficado esclarecida a vocês, ou em forma de vídeo, de texto, da forma como preferirem. Eu estou à disposição.